Que é isso agora? Como assim quero mais arroz, menina? Você nem almoçou ainda? Mãe, você não entendeu, eu quero uma escultura do arroz. Como assim? É que lá na escola eu fiquei sabendo que Tremembé tem 100 anos de cultura de arroz. Disseram até que ia ter uma festa. Eu quero saber mais sobre isso. Ah, entendi. Bom, para saber mais sobre uma coisa que está perto da gente, nada melhor do que ir até lá, conversar com as pessoas que sabem mais sobre essa cultura, sobre essa festa. Enfim, pesquisar, né? E aí, você topa? Claro, né, mãe? Então, com vocês, um filme documentário sobre o nosso arroz. Quando que começa a plantar? Plantar começa em agosto. Em agosto. Agosto, setembro, outubro, termina. Outubro termina de plantar. Termina. Depois vai novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Março começa por aí. Aí vai uns 2 meses por aí, aí termina tudo. E depois fica um tempo a terra dar uma descansada? Fica um tempo, tira toda a água, deixa secada, depois já passa o trator em cima com o grupo, corta tudo, só põe a água, vai barra e saneia de novo. É uma vez por ano só que corre a coisa, né? Uma vez por ano. Sempre tem que fazer na terra, né? O trator. Tem, o ano inteiro. Não para. Ai. Só quando chove, aí vão uns 2, 3 dias, até enxugar de novo, para depois a gente entrar na terra de novo. Mas não tem parada não. Qual que é a parte que o senhor mais gosta de fazer? Plantar, colher, preparar a terra? Eu gosto mais da colheita. Colheita? E esse tá aí com a colhedeira, meu filho. O arroz que a gente planta aqui nessa Tremembé, na mesa do brasileiro, ninguém sabe de onde é. Ninguém sabe que aqui, nesse banhado de ponte, trapistas vindos de longe, há 100 anos bem contados, já cultivavam arroz desse e daquele lado. Foram exemplos de luta, de trabalho e muita fé, de perseverança e crença nessa nossa Tremembé. E atrás vieram outros, Canegais e Manfredines, e depois mais tanta gente, Takayamas e Tireles, Valérios e Mancastrope, Turci e Crosarióis. Dedicaram suas vidas, todos de pé no chão, com água nos tornozelos, aumentando a produção. Ninguém sabe há quanto tempo nosso arroz plantado na água vira calo em mão de gente, vira produto importante da economia emergente. O arroz que aqui se planta vira trabalho e esperança, vira tudo que se pense em fazer de mais gostoso, o arroz de Tremembé. Quando foi feito o brasão oficial de Tremembé, aí colocamos um arroz, tem um arroz no brasão. Né? Sobre o arroz em Tremembé, é a mesma coisa que também falar sobre a história de Tremembé. Porque a história de Tremembé está ligada também sobre o arroz. O arroz começou aqui em Tremembé quando os trapistas chegaram aqui no começo do século passado. Que pelo sistema dele de irrigação era diferente do sistema dos outros, como explica nesse livro aqui, né? E que tem várias páginas que falam sobre Tremembé, e da Maristela também, que também explica sobre a plantação do arroz aqui em Tremembé. Como que era? Tinha plantação de arroz aqui antes dos trapistas? Tinha, mas não tão... Era mais café do que arroz. O arroz acho que não tinha. Foi em 1905 que começou, né? Então não tinha plantação de arroz, só tinha... Então foi os trapistas que deu início, e eles tinham um sistema de irrigação diferente,
que era mais água. E nesse livro da Maristela, parece escrito aqui, muito secretário da Agricultura, até vice-presidente da República, ficou interessado em conhecer arroz de Tremembé. A produção de arroz aqui chegou de 60 mil sacos. E o meio de condução, transporte, na época, era só de carro de boi e mula, né, que falava. O que aconteceu? Apareceu o chefe dos trapistas que veio da Espanha para cá, Dom Sarton, e ficou vendo que o meio de que... Aí foi até o Rio de Janeiro, onde ele encontrou com o Paulo Fontaine, que era o chefe da Estrada de Ferro Central do Brasil, que conseguiu então passar o trem por Tremembé para carregar o arroz deles, né? Então por isso que eu falo que o arroz está na história de Tremembé. Isso foi em 1914, que foi inaugurada a estrada que fazia Rio-São Paulo, né? Passando por Tremembé. Então a mesma coisa aqui, por exemplo, aqui em Tremembé, tem uma rua que tem o nome de Francisco de Paulo Rodrigues Alves. Era o presidente da República na época e também ele era de Guaratinguetá, ajudou, deu força para fazer o trem passar por Tremembé. E também onde é hoje o grupo do SESI, ali existia uma indústria que chamava palhão. Pegava a palha do arroz, que era comprido, então ali fazia tipo de uma capa para garrafa. Então, por exemplo, diz, né, que mandava muito para São Paulo para as fábricas de cerveja, o engradado, então encapava tudo a cerveja com palha de arroz de Tremembé. E a evolução foi indo até que apareceu um japonês também aqui interessado no arroz, Kanegai. Veio plantar arroz e ele foi um pioneiro no Brasil sobre plantação de arroz sob avião, com avião. Então rumava a terra direitinho, sobrevoava e infelizmente no dia dessa aí que ele fez a demonstração, veio muita gente, deputado, todos os políticos aí, e quando terminou, teve a festa, né, com profissionalização tudo, o piloto cismou de dar outro voo, mas sabia dirigir o avião, não mexeram, porque tinha o arroz, correu fora do nível, o avião caiu. Bom, o que era novidade era plantar arroz com avião, né? Aí o avião caiu, aí acabou. Daí começamos a plantar normalmente, só que naquela época era plantar arroz de muda, plantar com a mão, né? Muda por muda, a gente plantava antigamente. Depois é que começamos, nós estudamos o sistema do Lago Sul, eles semeiam semente numa área preparada com água, né? Daí não precisa, esse sistema não precisa de capinar. Agora tudo aqui é plantado assim, semeado a semente, e tem que aplicar herbicida, essas coisas para não dar mato. É difícil plantar arroz? Bom, não é difícil, mas tem que dar muito trabalho, plantar na água, colher na água, tudo, né? Tanto é que nós é que começamos com colheitadeira mecânica, tudo de esteira, para poder andar no mato, na várzea aqui, né? Daí ficou até hoje, todo mundo usa colheitadeira no meio do arrozal, dentro d'água. Né? Seu Mário, o senhor nasceu aqui já, em Tremembé? Eu nasci aqui, em Tremembé. Né? Eu e o meu irmão.
E o seu pai veio do Japão para cá? Eles casaram e vieram para cá, então todos os filhos são brasileiros. Agora a plantação de arroz é menos. Agora tem, por exemplo, do primeiro tinha o Tirelli, tinha a família Mofredini, como eu falei, o Canegar e mais outros. Já foi plantação de arroz. Eu já colhi arroz aqui. E por que não é mais? Virou extração de areia. Meu tio conseguia colocar água e era uma área arenosa que tradicionalmente era baixa produtividade. Então não dava rendimento. O arroz com preço baixo e tal. Então resolveram entrar no ramo da mineração. Até que aí foi tendo muitos enchentes aqui em Tremembé. E principalmente quando você saía daqui da ponte até Maristelo, a enchente, que o rio tinha muita curva, aquilo lá, você não conseguia ir de lá de jeito nenhum, nem não vinha de lá, porque ele enchia de água, chegava mais de 1 metro de água em cima da estrada. Daí que depois que veio uma verba, não sei o quê, andaram cortando o rio Paraíba, tirando todas aquelas curvas, e fizeram aqui uns aparelhos, não sei o que, chamado podders, que existe 2 aqui, mas até hoje não funcionou. A cultura, o cultivo do arroz já começou na mão do meu bisavô, meu bisnono, Pedro Cruzarel, lá em Taubaté. Então ele já plantava para subsistência, só que era no modo primitivo, né? Aí depois disso, comercialmente, começou através do meu tio, do Nabor, Antônio Cruzarel, quando ele foi plantar no Quiririm. Não sei precisar a data, mas teve início ali. E dali ele migrou aqui para Taubaté, no Areião, Tremembé, Taubaté ali, né? E dali, mais ou menos em 69, eles vieram para cá, que é Tremembé. Quando comprou aqui já tinha plantação de arroz? Já tinha, já, porque foram os trapistas, depois foi o pessoal da Maristela, os Aldrás, aí depois deles, aí foi o pessoal que foi entrando, e aonde eu sei que nós entramos depois dos japoneses que eram os Takayamas. Qual que são as dificuldades de ser um produtor de arroz? São muitas, quase a ponto da gente desistir. Na verdade é isso. Começando pela política nossa, que não tem nenhuma a nosso favor, nem a nível federal, nem estadual, nem municipal. É gratificante porque é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente faz a vida inteira, é o que a gente está tentando ensinar, passando para os nossos filhos. Se Deus quiser, a gente está encaminhando para isso. Então ela é gratificante. E do outro lado, muito desgastante, por todas as dificuldades que a gente enfrenta. Então você tem que cuidar, você tem que rodar a lavoura, você tem que ver se não tem pragas, se não tem doenças, enfim, você tem que estar de olho naquilo que você está fazendo para você quebrar barreiras que podem levar ao prejuízo, entendeu? Que são esses fatores que eu citei. O agricultor, ele já não é mais só agricultor, ele também tem que pensar da porteira para fora, porque o seu produto está indo lá fora. Então também tem que estar sempre em sintonia com o comércio, com a compra e a venda, né? Comprar produtos que são insumos para usar na lavoura, você tem que estar diretamente ligado à cidade. O Rio Paraíba ele foi arretado, foi retificado. Com isso abaixou a calha dele, então ele drena mais as terras ficam mais secas por esse motivo. A água pega mais velocidade e vai embora. E o desmatamento está muito grande nas cabeceiras, nas áreas de nascente, onde corre o ribeirão que abastece as lavouras de arroz. Então, quando dá uma chuva forte, ela bate, num prazo de 10, 12 horas, ela já passou pela lavoura e foi embora para o Rio Paraíba e Rio de Janeiro.
Então ela não fica na serra estocada. Quando você tem uma mata bem feita, as cabeceiras bem cuidadas, então ela faz o efeito esponja, ela absorve aquela água e depois ela vai soltando gradativamente, aquilo ali fica minando. E do jeito que está desmatado, ela bate e vai embora, entendeu? Hoje aqui é cultivado o arroz agulhinha. Na maior parte das áreas é o arroz agulhinha. E ele é proveniente do sul. E também tem as variedades também do IAC, que são feitas aqui em São Paulo, que também são boas. O arroz Cruzarol ele nasceu dessa intenção de a gente fechar o ciclo, do plantio até a mesa. E nós estamos enfrentando as barreiras aí do mercado, porque a concorrência é muito grande, principalmente com o que vem do Mercosul. O Vale sobrou poucas áreas de arroz, mas ela está concentrada em São José, Caçapava, Tremembé, Pinda, Roseira e Guaratinguetá. É nesse eixo aí que você encontra arroz. Rio Verde é um sítio que o papai praticamente começou a plantar nele. E a gente planta até hoje. É arrendado dos amigos nossos e foi o primeiro nome e a gente pensou, pesquisou, não tinha nenhum, deu certo. Jean, como foi que você começou a trabalhar com arroz? Lá com arroz já veio da época já do meu pai. Daí meu pai praticamente deixou com o meu irmão e eu também assumi junto com ele depois de um tempo. A gente planta em Pinda e planta em divisa de Queirinho, né? Mas é Tremembé ainda. Antigamente só plantava, né? E vendia em casca. Faz 14 anos nós montamos uma máquina de arroz e começamos a beneficiar e vender já beneficiado. Esse é um trabalho que você pretende que a família continue, passar para os filhos? Não, na verdade eu não queria não. É um trabalho muito ingrato, entendeu? Não tem muita ajuda do governo, é difícil, né? Antigamente era pior. Hoje a tecnologia é bem melhor. O que não ajuda é o custo. Se o custo é bom, até a água não faz muita falta. Por isso que nós começamos a empacotar e atender principalmente o vale, para deixar forte o nome do vale aqui, para não vir arroz de fora, arroz do sul, Santa Catarina, porque o vale já é pequeno, ele planta o que ele consome, entendeu? Eu gosto de arroz, eu falo muito bem de arroz. E como é que funciona essa máquina? Descasca o arroz. Qual que é a vantagem de cozinhar um arroz preto ao invés do arroz branco no dia a dia? No dia a dia eu diria as qualidades funcionais dele, né? Que ele é muito benéfico para a saúde, em todos os aspectos. O arroz branco que a gente está acostumado a adquirir todos os dias, ele não tem nada, ele só tem volume. O arroz integral é superior, do ponto de vista nutricional, ao arroz polido. E o arroz preto, que é manipulado e é oferecido ao mercado como arroz integral, ele não é polido, ele é muito superior ao arroz integral. Ele lembra mais assim uma castanha e um pinhão, então ele é bem diferente. Tanto na hora de cozinhar, ele exala um aroma muito marcante, né? E no sabor. Zene é o meu sobrenome, né? E eu sou produtor de arroz já faz mais de 30 anos. Meu avô plantava arroz, meu pai, e eu dei a sequência nessa cultura. E eu sempre produzi arroz branco e vi uma oportunidade de produzir esses produtos diferentes com as pesquisas que o IAC lançou no mercado, 5 variedades de arroz diferenciados. Bom, foram os trapistas que trouxeram aqui para a antiga Fazenda das Palmeiras o nome, Fazenda Maristela. E esse nome foi devido ao navio que trouxe os trapistas da Europa. Ele estava aqui
começando a afundar, quando chegou perto do Brasil. O navio chamava-se Stella Maris. Stella Maris quer dizer Estrela de Maria, né? E aí eles fizeram uma promessa, então, que se eles conseguissem chegar aqui no Brasil, eles dariam o nome do mosteiro que eles iam fazer aqui, Nossa Senhora de Maristela. E os trapistas com a agricultura aqui em Tremembé, eles trouxeram o que de inovação para cá? Bom, eles eram muito estudiosos, estudavam muito agronomia, engenharia, arquitetura, né? Então o que eles trouxeram dos outros mosteiros que eles tinham pelo mundo era uma técnica de plantar arroz irrigado em várzeas sistematizadas, né? Então eles chegaram aqui, encontraram todo o berizal e sistematizaram então o berizal e transformaram aquele pântano numa área de arroz irrigado. Melhorou para a região toda, porque começou a ser plantado arroz em Tremembé, também foi plantado em Taubaté, foi plantado daqui até São José dos Campos, daqui até Cruzeiro, acredito, foram plantando arroz em todas as várzeas, que o pessoal foi mais ou menos usando o modelo dos trapistas para sistematizar as várzeas, né? E a igreja do Berizal foi construída pelos trapistas também? Também. Como o arrozal era lá no Berizal, e Berizal tem esse nome por causa da planta que existia naquela época, que chamava-se beri, né? Então eles tiraram o beri e fizeram a várzea. Então ficou chamando Berizal. Aí eles construíram aquela igreja lá, que seria a igreja para os leigos, enquanto que aqui na Maristela era igreja só para os monges mesmo. E lá em volta da igreja eles fizeram a máquina de secar arroz, né? E fizeram o pátio também para pôr arroz no chão, fizeram lá a colônia para os empregados, e todos os empregados da área de arroz ficavam lá no Berizal. Aqui em cima era só os padres rezando mesmo. E os padres acordavam mais ou menos às 2 horas da manhã para rezar 7 missas em latim. Então eles passavam praticamente o dia inteiro rezando, né? E quem cuidava do arroz então era o pessoal deles específico para o arroz. O lema deles era ora e labora, né? Então eles estavam ou rezando ou trabalhando. Eu mesmo já tive a oportunidade de celebrar em algumas capelas aqui em meio a plantações de arroz, né? São capelas antigas, né, que de fato foram construídas com esse intuito. Na verdade, a religião está muito ligada à questão da terra. Por isso, celebrar essa festa é celebrar também os obstáculos que nós estamos enfrentando para manter esta cultura. Então, para manter a várzea, que é a especulação imobiliária e também a extração de areia em cavas, né? Eu acho que são dois problemas que nós temos ao longo de nossa várzea que temos que preservar. Quem sabe a gente consiga resgatar alguns valores que foram se perdendo, voltar às raízes, voltar à nossa origem. Eu acho que o homem está necessitando disso. Eu me lembro, hoje não, mas a criançada lá da roça, desde quando nasce, no início, antes de eles começarem a comer alguma coisa, a mãe fazia aquela caldinha de arroz, cozinhava o arroz e tirava aquela água do arroz de cima e dava para a criança, quer dizer. Então, desde o começo, essa festa, ela vem resgatar a nossa cultura, a nossa identidade e, sobretudo, trazer de volta a Tremembé essa capacidade de pensar nas coisas simples que eram feitas com simplicidade desse povo e que construiu essa cidade. E que tem muito para ser construído. Nós não podemos ficar cada um fechado no seu mundo, fechado nos seus problemas, nas suas dificuldades, mas que a gente possa dar as mãos e juntos construir uma civilização melhor, uma cidade melhor do que essa que nós encontramos. Então, eu dei sua mão, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Deus abençoe vocês aí. O arroz de Tremembé. Vira o que você quiser. É só botar na panela. Vamos ver como é que é. Arroz doce, arroz à grega, arroz de forno, integral, arroz de Braga, paella, arroz com etc e tal. E outra coisa, me diga, antes de arredar o pé, existe arroz mais gostoso que o arroz de Tremembé? Nossa, quanta coisa interessante sobre arroz. E aí, satisfeita? Satisfeita, mas agora tem uma fominha. Já vou pôr a minha. Mãe. O quê? Capricha no arroz, tá? Pode deixar. E hoje você vai comer o legítimo arroz de Tremembé.
Oba!